possa anunciar a salvação que só existe em nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Amém. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Atos. Nós estamos estudando este livro na escola bíblica, e a gente acabou o capítulo 1 na semana passada. O capítulo 2, ele é dividido em 3 partes, tá? Então hoje nós vamos estudar sobre a descida do Espírito Santo. Aí, quando acabar essa parte, a gente vai estudar sobre o discurso de Pedro, né? E depois, da ampliação da igreja. Você tem que lembrar que, até agora, a gente tem um número de 120 pessoas que se reúnem, né? Deixa eu só ver aqui para os irmãos. Isso, no verso 15 do capítulo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então a gente tem que lembrar disso. Esse é o grupo. Quando terminar esse capítulo, o grupo já é outro. Tá? Então, vamos lá. Hoje, os crentes são espalhados pelo mundo. Espalhados. A ideia do Santo Espírito sempre foi essa. A ideia do Senhor Deus é essa, o Deus Pai. A ideia do Filho é essa. Então, quando a gente vai lendo o livro de Atos, a gente percebe que a igreja, logo ali, a igreja que a gente chama de primitiva, ela não entendeu isso. Tá? Ela não entendeu. Isso é claro para nós. Por quê? Porque a gente é fruto disso que aconteceu aqui. Então, olha só. A Bíblia fala assim, no capítulo 2, verso 1, nós vamos até o verso 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, a Bíblia diz, em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, aí a Bíblia fala de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então, tá jóia. Esse é o texto de hoje. Vamos ver até onde a gente consegue ir, tá? Se Deus nos ajudar, vamos até o verso 13. Muito bem. Agora, cumpriu-se, como fala no verso 1, um dia especial. Uma das 3 festas dos judeus. A outra tinha acontecido há 50 dias atrás, né? A Páscoa. Agora está acontecendo o Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, acontece
talvez, a gente sabe que a Páscoa é a mais importante, mas a mais popular, essa, pelo que a gente tem lido, era a festa que tinha mais gente do que a Páscoa. Isso aqui é a festa das primícias. Traziam os primeiros frutos, né? As primeiras coisas. Baseado em coisas como essa que a gente tem que pensar, que a gente, quando a gente se doa por completo ao Senhor. Então, se a gente se doa por completo, quando a gente olha para o Novo Testamento, olha uma festa como essa, olhando agora, pensando no Velho Testamento, a gente tem que pensar que, como a gente se doa por completo, as primeiras coisas são de Deus. Tem que lembrar disso daí. É sempre importante isso na nossa vida. As nossas primeiras coisas são do Senhor. Pensando nisso, aí a gente olha para eles e é assim, eles tinham recebido uma ordem. Os irmãos lembram a ordem que eles tinham recebido? Alguém lembra? Um fala. Como? Ficar ali, né? Quando a gente olha só, verso 4 do capítulo 1, por exemplo. E estando com eles, verso 4 do capítulo 1, tá bom? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele, de mim ouvistes. Então era para eles ficarem juntos. Não é interessante que, por exemplo, conforme vai passando, os irmãos vão escrevendo o Novo Testamento, os apóstolos vão traduzindo o Velho Testamento e vão ensinando a igreja a ser igreja, que o apóstolo Paulo fala que a gente é um corpo. É interessantíssimo essas coisas. Irmãos, nós somos um povo, diferente cada um do outro, porque mesmo na família a gente não tem pessoas iguais, cada um fazendo a sua vida durante a semana, e aí a gente se reúne para planejar as coisas. A gente se reúne para fazer coisas que a gente sozinho não conseguiria. Então vamos só lembrar, irmãos, algum de nós podia fazer uma viagem missionária? Na verdade, não faria nem sentido a gente ir sozinho. Mas com todo mundo a gente consegue. Irmãos, olha só o seguinte, nós estamos agora fechando o mês de abril, para a gente começar já a distribuir uma quantidade maior, né, de oferta para aqueles que a gente ajuda. A gente conseguiria sozinho? Não, é todo mundo junto. A gente conseguiria cultuar a Deus do jeito que foi hoje, sozinho? Faria sentido eu vir aqui pregar para os bancos? Irmãos, é sempre juntos a gente, tá? Sempre a gente precisa desse pensamento. E aí, é claro, eles obedeceram, verso 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Irmãos, o que eles estavam fazendo? Aguardando o quê? Você sabe, você não vai errar. Eles estavam aguardando o quê? A promessa do Pai, ótimo, está vendo? E que promessa era essa? A descida do Espírito Santo, verso 8 do capítulo 1, mas recebereis poder do Espírito Santo. Eles não iam duvidar disso, irmãos. Foi Jesus que disse isso para eles. Jesus, o próprio Cristo ressuscitado, falando, vocês vão receber poder. Então só vamos lembrar, irmãos, num período, na caminhada deles com Cristo nessa terra, eles receberam poder ou não? Receberam. Mas lembra do que a gente estudou? 4 mensagens nos últimos domingos, à noite. Primeiro foram os 12 que receberam o poder. Lembra disso? Lembra do que eles tinham que fazer? Lembram das advertências que Cristo fez? Lembra de todas as coisas? Lembra do encorajamento no final? Isso era para os 12, depois ampliou. Lembra disso? E aí, meus irmãos, a gente precisa lembrar que depois a gente também tem um envio de 70. Muito bem. Agora o grupo é maior. É por isso que é assim. Ele fala com os 12, lá em Mateus, mas é aí que eu digo para os irmãos, isto chega até nós. E vamos lá. Aqui é uma igreja batista. Uma igreja batista histórica. Você não chega aqui.
Agora eu não lembro. A gente tem placa da igreja? O que a gente tinha tirado. Não? Mas tudo bem, mas vamos colocar a placa. Vamos imaginar, vamos colocar a placa de novo, com os horários de culto, dizendo que nós somos, né? Pronto, tá aí. Lá não vai estar escrito Igreja Batista Renovada. Não vai. Nós somos históricos. Então, por exemplo, o que Deus fez aqui, daqui a pouco a gente vai ler, Ele pode fazer de novo? Sim ou não? Pode, isso. Agora vamos lá, num culto como o nosso, que nem eu falei domingo passado, num culto como o nosso, a gente tem pessoas que têm nos visitado algumas vezes, estou vendo uma irmã ali atrás, né, que está nos visitando já há algum tempo, estou vendo uma irmã visitando a gente aqui, então, talvez aqui, ó, o irmão sempre vem também, né, sempre vem, né, e temos os membros de Vila São José. Vamos lá, ô irmão, você está me entendendo? Tá claro? A língua que eu estou falando, o irmão entende? Eu estou falando língua portuguesa. Certo? A irmã lá atrás, que é a visitante. Está me entendendo bem, irmã? A língua portuguesa? Então, para que a gente vai falar em línguas aqui? Faz sentido? Agora, eu não vou duvidar do poder de Deus nunca. E não vou falar o que Ele tem que fazer, o que Ele não tem. Quando alguém olha para mim e vem dividindo as pessoas em grupos, eles vão falar, não, o Neil é cessacionista. O Neil crê que os dons cessaram. Beleza, pode me chamar. Para mim, faz. Agora, irmãos, que Deus me abençoe a ser alguém que Ele tire lá da sua prateleira, use esse dom e me devolva. Porque ele não é seu. Usa e me devolva. Porque ele não é seu. E aí, que glorifique o meu nome. Que eu seja usado, irmãos. Você acha que eu não quero? Ué, já pensou nós passarmos por uma coisa como essa daqui? Vamos lá? E cumpriu-se o dia de Pentecostes, né? E cumprindo-se, desculpa, o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo, concordemente no mesmo lugar. Irmãos, de repente veio do céu um som. Ai, 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 ai. E eu quero que você olhe para o texto. Não é para falar, mas peraí, quem ouviu isso? Olha para o texto. Vamos olhar para o texto, vamos ver quem ouviu. Entendeu? Porque parece que tem gente especial hoje, irmãos. Tem gente que fala assim, ó, vem aqui, pega o meu lenço, pega a minha meia, vem aqui e acontece tal coisa. Parece que tem gente especial. Não, irmãos, eu sou um pastor. Sou um pastor aqui. E é bom eu tomar cuidado para eu não cair, viu? Tudo bem, irmãos? E aí, com liberdade, pastor Viana, nós tomarmos cuidado. Somos pastores. E a nossa autoridade está na palavra, como eu tenho ensinado os irmãos, na palavra. Ninguém vem só para no meu ouvido alguma coisa, irmãos. Eu não sou um homem especial. Eu sei, ó, por favor, eu sei que vocês têm carinho por nós, pastores. Eu sei disso. Eu sei que nós somos especiais para os irmãos. Eu sei. Você está entendendo no que eu não sou especial? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não sou especial porque, olha só, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu o ouvido de Pedro. Foi isso? Não, né, irmãos? Não foi do líder da igreja, né? A Bíblia está falando e encheu toda a casa em que estavam assentados. Mas não foi só isso. Porque a obra de Deus, a gente tem que lembrar. Eu tenho insistido que a gente fale do Senhor Jesus a todos que Deus colocar no nosso caminho. E por isso orar para que Deus marque encontros com pessoas que precisem ouvir da sua palavra. Que pessoas que, sejam elas à beira do caminho, sejam elas espinhos, sejam elas pedras, sabe, o tipo de solo, ou boa terra, que Deus nos use para falar de Cristo. Aqueles que são evangelistas, porque Deus os chamou para ser assim, é um dom que Deus deu. Você será evangelista em Vila São José. Ou aqueles que Deus dá a oportunidade. Por quê? Porque o ministério dele é outro. Tem gente que não consegue nem falar. Não é que ele não é evangelista.
é que se ele sair na viagem missionária, o pastor Ricardo não pôde vir aqui, mas os irmãos que trabalham caminhando na viagem missionária sabem, tem gente que só ora, sai com o grupo dos evangelistas e fica do lado orando. É assim. Mas aqui o que nós estamos vendo? Que encheu toda a casa. Muito bem. Então, olha só, irmãos. Então, tem uma coisa que a gente não vê acontecer aqui, ó. Não vê. É visão mesmo, tá? Literalmente estou falando. A gente não vê. A gente ouve o som. E aí, Lucas, que é quem escreve o texto, ele fala para a gente o que está acontecendo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Muito bem. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando a gente vê fogo, assim no Novo Testamento, a gente tem sempre que lembrar, irmãos, tem que tomar cuidado. Qual é o fogo que está falando aqui? Nesse caso, é claro que é um fogo de purificação, é o fogo que o Senhor vem para restaurar pessoas, também tem isso na Bíblia. Só tem que tomar cuidado, é que algumas pessoas querem pegar alguns textos, né, como o de João Batista, batizar com água e com fogo, e está pensando que é esse, não é esse não, viu? Lê o texto lá, tá? Que vai recolher a pá e jogar no fogo, eu não quero estar naquele fogo lá não, eu quero estar nesse. Então, a gente está vendo um vento aqui, a gente está vendo fogo, certo? Mas a gente tem que lembrar, isto daqui não é visível. Está acontecendo com o povo. Agora, algo acontece em você, em mim, na gente, que ninguém vê. Só que eu e você, nós precisamos expressar isso. Nós precisamos comunicar. E Deus escolheu que a gente fizesse isso por meio do nosso corpo. Por isso que no tribunal de Cristo, nós vamos receber os nossos galardões, nós vamos receber a nossa repreensão, porque a gente fez por meio do corpo. Tem que tomar cuidado, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Sabe, algumas coisas que a gente pensa, Neo, é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. É verdade. Só toma cuidado para não concluir o pecado, tá? É por meio do corpo, a comunicação, a expressão da nossa fé é por meio do corpo. Então, é assim, sabe aquele negócio que, fulano, né, caiu. Foi pego de surpresa ou planejou? Tem que tomar cuidado. Tem diferença sim. Tá? Então vamos lá. Eu menti. Fiz uma mentira. Eu sou disciplinado da igreja? Em Vila São José, sou disciplinado ou não? Só se for uma mentira grave, né? Que se tornar pública. Porque é assim, irmãos. Se mentir desse disciplina, será que tinha igreja com gente lá dentro? Tá vendo? Então, bom, ótimo. Então, por favor, né, misericórdia, hein? Que Deus proteja. Eu traio a minha esposa, sou disciplinado ou não? Então tem diferença de pecado, né? Mas a Bíblia fala disso. Então, tem diferença. Então a gente vai olhando as coisas. E aqui tem coisas que acontecem externamente, que vai traduzir o que o Espírito está falando. Que coisa foi essa que todo mundo pôde perceber que o Espírito Santo está agindo ali? Porque teve vento, teve fogo, isso a gente não vê, mas tem uma coisa no texto que a gente sabe que aconteceu. O quê? Olha para o texto. É só ler o texto, não tenha medo. Tá, ficaram cheios, mas como é que isso foi traduzido? Tá certo, o irmão está certo. Eu quero a tradução de estar cheio do Espírito Santo. Como que as pessoas sabiam que estavam cheios do Espírito Santo? Porque falaram em línguas. Externo. Você é cheio do Espírito Santo? Faz favor de ser bom marido. Tá?
Os homens dessa igreja são cheios do Espírito Santo. Faz favor de ser homem. As mulheres são cheias do Espírito Santo. Faz favor de ser boa esposa. Tá? Os filhos aqui é para honrar os pais. Acabou. Se alguém tem dívida aqui, você é cheio do Espírito Santo, para de pedir dinheiro emprestado. Paga a sua dívida, vive com o que você tem. E assim eu vou ficar falando até amanhã da nossa vida. Aí alguém fala assim, está falando de mim. Eu não. É que eu sei que a gente é desse jeito. Todo ser humano é desse jeito. Eu sei disso aí. Eu precisava ser profeta? O pastor Viana viria aqui e falava outra coisa. Falava de jeito diferente. Ele tem um jeito dele de falar. Cada um. Mas é isso aí mesmo. É para ser homem de verdade, cuidar da família, da esposa. Ser o homem lá de Efésios capítulo 5. Ser a mulher lá de Provérbios 31. E assim vai. Olhar para o livro de Provérbios e faz favor de não pedir dinheiro para os outros. E aí tem um montão. Tem um montão de coisa. Tem que ter, irmãos, alguma coisa que expresse. E nesse caso foram as línguas. Então eles não viram, ninguém viu o fogo, ninguém viu o vento, ouviu o som, tudo bem. Mas aí tudo isso é do Espírito, em nós, no povo de Deus. Aqui em Vila São José falta alguma coisa? Sempre lembra, nada. Aqui não falta nada, o Espírito Santo age aqui, não faltando nada. E a gente vai continuar. E eu, irmãos, eu espero Cristo voltar. Eu espero Cristo voltar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou lutar pela minha mulher e meus filhos, e vou lutar por essa igreja. Para a gente estar firme, quando Cristo pintar no céu, a gente está junto. Então, a gente precisa expressar essas coisas, mas a gente tem que continuar o texto. Porque a Bíblia fala, e todos foram, verso 4, tá, irmãos? E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não existia ninguém especial nesse caso. A obra do Espírito Santo, aqui, ela é única no meio do povo. Tinha uma necessidade. E você vai ver, não sei se serei eu, pastor Viana, ou um outro irmão, que vai pregar dos versos 37 até o 47. Não sei. Vamos ver que vai pregar essa parte. Mas os irmãos, conhecedores da palavra, sabem o que vai acontecer. E aqueles que são curiosos, podem ler. Existia uma necessidade. E é assim, irmãos. O Espírito Santo, ele não trabalhou somente em Pentecostes desse jeito. Não trabalhou. Se você ler sobre os avivamentos, século XVIII e XIX, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. E aconteceu o avivamento. Você acha que eu não quero que aconteça um avivamento no Brasil? Você acha que eu não quero fazer parte disso? É que é assim, irmãos, em avivamento, eu sempre dou esse exemplo, né? A gente faz apelo, não faz? A gente não faz apelo em Vila São José? Não, irmãos, tem relatos nos avivamentos do século XVIII e XIX, que as pessoas, elas não aguentavam a mensagem acabar. Elas se levantavam e falavam, não, mas eu quero. Não acabou a mensagem, não perguntei, eu quero Cristo. Não aguentava. Então, você acha que eu não quero isso aqui? Irmãos, a gente tem trabalhado, os irmãos lá no Jardim das Fontes, né? Domingo passado, a irmã, né, convertida, declarou. Irmãos, já nos enche de alegria. Irmã Erislânia, né? Pronto, eu sei o nome, tá vendo? Erislânia, não é? Quando eu vi aquela mulher vindo no domingo passado, irmãos, poxa, aquilo ali emociona demais, irmãos. Pessoas se convertendo. Então, todos foram cheios do Espírito. E é assim, você e eu, nós precisamos nos encher do Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto? Quanto? Difícil essa pergunta, não é? Responder isso? Eu estou cheio hoje. Cabe mais? Cabe. E amanhã eu me enchi mais. Cabe mais? Cabe ou não cabe? É isso que eu quero. Mais e mais. Que daí eu serei um melhor crente. O melhor servo de Deus.
todos foram cheios do Espírito Santo. Neste caso, para uma coisa, todos eles. Deus pode fazer isso? Claro. Só que se ele fizer a mesma coisa que ele fez aqui, nesse grupo, aí não vai caber o povo aqui, na semana que vem. Aí a gente vai estudar quando a gente chegar nos versos de 37 a 47. Verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, eu amo os irmãos pentecostais. Eu não sei se a irmã é pentecostal, eu não sei se a irmã aqui é pentecostal, se os irmãos aqui são pentecostais, eu amo os irmãos pentecostais. Só que daí eu falo com amor e respeito. Essa língua aí é a que fala nos cultos pentecostais e neopentecostais de hoje? Não, não é, irmãos. Você vai me perdoar, não é. Tá? Ney, o que é aquilo? Eles não são meus servos. Quem julga é Deus. Eu só sei julgar se aquilo está certo ou errado, porque tem norma no Novo Testamento. E no dia que você encontrar uma igreja pentecostal, que tenha um culto, em que tenha pessoas que falem em línguas, um de cada vez, e falem apenas 2, quando muito 3, e tenha intérprete, você me chama lá. É a norma do Novo Testamento. Não sou eu, eles não são meus servos, e eu não estou aqui para ensinar eles. Se eu tivesse que ensiná-los, eles estariam aqui com a gente hoje. Falo com amor aos irmãos pentecostais. Não sei se a irmã é, não sei se os irmãos são, não sei se a irmã é pentecostal. Ou tem alguém me ouvindo hoje. Eu chamo de irmãos. O que é, o Senhor Deus um dia vai julgar. Mas que não é de acordo com o livro de Coríntios, não é. Tá? Só isso. Porque estas línguas aqui, eles estavam falando estas línguas, verso 5, e em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Lembra que eu falei que Pentecostes era uma festa mais popular, não estou falando de importância, que a Páscoa. Então, não vai dar tempo de eu chegar no capítulo, no verso 13. Já perceberam, né? Ou não? Me perdoa mais uma vez? Não vou conseguir. Aí semana que vem a gente vê o que a gente faz. Ali, tinha judeus da diáspora. Toda vez que você ouve diáspora, é porque eles estão espalhados. Isso não tem nem, sabe, não dá nem para discutir. Quando alguém vai falar qualquer coisa do povo judeu, qualquer coisa do Deus da Bíblia, quando você dá esse exemplo, então me explique como esse povo até hoje existe. Tá? Já acaba a discussão ali. Se isso não for um milagre, eu não sei o que é. Só que não tem jeito, irmãos. Não adianta você pensar num judeu como eu e você. A gente quer ir embora do Brasil e nunca mais voltar. Não estou falando que é o seu caso. Sabe, a gente quer ir embora do Brasil, eu quero morar fora. Não sei o quê. Não. O judeu só está longe de Jerusalém, de Israel, porque alguma coisa aconteceu com ele. Mas o desejo dele é voltar. E mesmo aqueles, por exemplo, têm suas vidas em outros lugares, aqui tem gente de todas as nações, em algum momento ele quer voltar para Jerusalém. É isso que ele quer fazer. E esse povo aqui não é diferente. Agora, lembra que eu falei? Tem alguém especial aqui no texto? O vento veio. Veio só sobre um? Não. Então não foi só um que ouviu. Ah, Thierry, Deus tem uma palavra para você. Ué, é mesmo? Neil, Deus tem uma palavra para mim? Tem. Tá bom, obrigado. Vou olhar na Bíblia. Não, Thierry. Ele falou comigo. Ué, você não é servo dele? Não era melhor ele falar direto com você do que mandar eu? Eu tenho outras coisas para fazer.
Deus age direto na sua vida, por meio do Santo Espírito, que você é cheio do Santo Espírito da palavra. Bom, então não tinha ninguém especial. Quantos lá que estavam na casa ouviram o vento? Todos. Todos foram purificados com esse fogo, renovados, chame do que você quiser. E todos falaram línguas, não foi? Aí ele começa a explicar que tinha gente em Jerusalém, né? Todas as nações. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa. Irmãos, o recado, sabe para quem foi? Para todo mundo que estava lá. Você acha que o povo saiu correndo atrás deles? Irmãos, isso aqui, a gente tem que almejar por isso, irmãos. Que o povo venha atrás de nós, irmãos. O ano passado, acho que foi o ano passado, aconteceu uma catástrofe no Brasil. E eu estava ouvindo um podcast, e a pessoa falou assim, quando aconteceu isso, fulano ligou para mim, e falou como é que eu podia ajudar, e me envergonhei. Sabe por que eu me envergonhei? Porque ninguém ligou para mim para eu ajudar lá. Eu falei, Deus, por que Vila São José não foi convocada para isso? Sei lá, para mandar água. Mandar um Pix para alguém que a gente não pode mandar dinheiro para qualquer pessoa. E nem para qualquer organização. Certo? Beleza? Um Pix para alguém que fala assim, eu vou comprar água para esse povo, pode mandar o dinheiro para mim, e eu confio em você. Por que ninguém ligou para mim, Deus? O recado aqui, irmãos, foi para todo mundo. Então pode ficar tranquilo. Somos cheios do Santo Espírito? Deus está agindo através de nós? Então Deus vai mandar. Se for a vontade dEle, tá bom? Porque eu espero ver vocês à noite, tá? Domingo passado, cadê o pastor Viana? Tá, tudo bem. Domingo passado a igreja estava linda, irmãos. Sabe? Parece... Aqui eu não estou falando que está voltando a ser como era, mas mais gente na igreja. Aí eu até brinquei com os irmãos. A igreja está mais bonita hoje, sabe por quê? Porque você está aqui. Lembra disso? Então, tchau. Bateu o segundo sinal, fechamos, paramos no verso 6. E quando aquele som ocorreu, por favor, irmãos, não se esqueça nunca mais disso. Desculpa, talvez você já tinha percebido no texto. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O Santo Espírito agiu na localidade. Neste caso específico, a ação do Espírito foi geográfica. E todo mundo que estava lá foi tocado pelo Espírito. Irmãos, você já pensou hoje à noite, só pensar, o Senhor Deus tocar em corações aqui, para virem ouvir a palavra de Deus? Que Deus nos use e nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço por tudo que o Senhor nos ensina. Ó Pai, pelos exemplos. Perdão, porque muitas vezes somos fracos. Mas que o Senhor use a Igreja Batista de Vila São José, cada família aqui, e nós como Teus servos, ó Pai, naquilo que o Senhor quer que a gente faça. Hoje à noite, no culto aqui em Vila São José, lá no culto da nossa congregação, em Jardim das Fontes, e também durante a semana. Pedimos que o Senhor nos use para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos de casa. Um abraço.